Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil, fase diferente, fase de pessoas reclusas em casa, mas hoje eu estou com o Felipe Calisto, ele é CEO da Sankhya. Já conversamos no passado. Felipe, muito obrigado por a gente poder ter essa conversa nesse momento tão complicado, e a gente tem muita coisa para falar. Afinal de contas, a solução da Sankhya é de uma certa forma muito aderente a esse momento da crise, né? Bom dia e muito obrigado. Fala, Xandó, bom dia, e eu que agradeço o convite, é um prazer fazer um bate-bola contigo novamente. Nós conversamos, eu falava para você há pouco, aproximadamente um ano atrás, né? Eu não conhecia a Sankhya, tive contato, que é um ERP que nasceu lá atrás, na época do Clipper, na época que eu também codificava, você me contou isso. Vocês partiram para o cliente servidor, depois partiram para a web, e desde 2000 e bem pouquinho já estão na web, não é isso? É larga experiência. Desde 2002. Foi lá que a gente começou as primeiras experiências na web. Quase 20 anos já, né? 18 anos. Não, então, o que na verdade, isso para mim é um diferencial interessante, porque muitas empresas de ERP, por uma questão de dificuldade até, a gente sabe que não é tão simples desenvolver para a web. Você tem algumas restrições de interface e tal, mas muitas deixaram para fazer isso só muito depois, e você já vem trabalhando nisso assim. Qual é a característica que auxilia os seus usuários hoje, nesse momento, pelo fato do sistema, do ERP de você estar rodando na web? Pois é, o maior desafio das empresas de ERP é você abandonar o legado, né, para partir para uma nova tecnologia. E muitos optaram por vir fazendo adaptações de ambientes, né? Ou seja, você continua tecnicamente com a solução antiga e coloca uma cara Windows, depois coloca uma cara web, você vai fazendo adaptações. E isso gera esse problema que a gente vê hoje. Algumas empresas, mesmo de tecnologia, não estão podendo usufruir da tal transformação digital como a gente tanto prega. E no caso da Sankhya, como a nossa solução é nativa mesmo para a web, a nossa equipe, todos os nossos clientes têm total mobilidade, ou seja, nossa equipe pode ir para casa e trabalhar com o seu computador, ou pode ir no cliente e trabalhar com um computador de um cliente, ou um computador de qualquer outro lugar, porque a gente não depende da instalação de nenhum programinha para que a solução funcione via web. E isso a gente percebe que, além de dar essa flexibilidade de você usar qualquer máquina, né, ele também te dá muito mais velocidade, ou seja, viabiliza o trabalho home office, né, como o pessoal chama. Bom, na verdade, você falou que não precisa instalar nenhum programinha. Geralmente são programões, não são programinhas, são programas pesados. Tudo bem, soluções muito boas, muito robustas, altamente performáticas, mas cuja arquitetura foi feita para trabalhar na rede. E nesse ambiente, ele nada de braçada, mas agora, se você tem que trabalhar remoto, a web é a solução, né? Pois é. E aí tem aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro tem que ser espeto de aço, que é o caso da Sankhya. É isso aí. Os nossos 1.280 funcionários, eles foram para suas casas sem o menor problema. Quer dizer, teve problemas? Teve. A gente teve que ajustar, a gente teve que emprestar cadeira para alguns funcionários, porque eles não tinham uma cadeira adequada para ficar o dia inteiro sentado. Nós tivemos que emprestar notebooks, porque muitos funcionários não tinham computador em casa. Aquilo que eu falei, que eles usam muito o celular hoje, alguns até dispensaram o computador. Então, vocês emprestaram o notebook. Isso. A nossa equipe de desenvolvimento, por exemplo, eu ouvi ontem do meu diretor de desenvolvimento que a produtividade deles em muitos squads, né, porque a nossa equipe de desenvolvimento é dividida em squads, muitos dos squads estão tendo até maior produtividade do que antes lá dentro da nossa estrutura, porque o nível de interrupções é menor. Geralmente as nossas interrupções hoje, né, Xandó, é do gato, do cachorro ou do filho, né, da criança, é por aí. Agora, você comentava comigo que vocês tiveram também uma atitude em relação à base de clientes de vocês, de forma a proporcionar algumas facilidades nessa época. Conta um pouco sobre isso. É que a gente percebeu que a ordem do momento, né, é trabalhar a solidariedade. Então, o que a Sankhya pensou logo no início da crise foi o seguinte, cara,
como que nós podemos dar mais mobilidade para o nosso cliente, que já tem toda essa facilidade da solução seu web, mas a gente pensou assim, nós precisamos dar mais mobilidade para os nossos clientes para que reduzam o impacto da crise nos negócios deles, né? Aí a gente liberou todos os nossos apps, os aplicativos, que têm aplicativo de ponto, por exemplo, ponto remoto. Os clientes que têm profissionais que tinham que bater ponto, eles podem usar nosso aplicativo de ponto, que vai funcionar da mesma forma. A gente liberou a solução de inteligência artificial, a BIA. Tá. A gente liberou soluções de gestão estratégica também, que pode ser feita remoto. A gente liberou todos os EADs, né? A nossa universidade corporativa liberou todos os videotreinamentos para o empresário aproveitar esse momento e formar, qualificar melhor suas equipes. E, mais recentemente, a gente liberou também o nosso e-commerce. Nós temos um e-commerce que é totalmente integrado à solução nossa, né, de ERP, e muitos tiveram que fechar suas lojas, né, fechar literalmente suas empresas. Exato, a loja física. E, nesse momento, a gente liberou o e-commerce para que ele não tenha um impacto tão grande no seu faturamento, né, e receita bruta. Então, a gente espera, com isso, ajudar. E, lógico, depois, num segundo momento, isso pode até retornar para nós como negócio, ou seja, encerrando o período, né, de isolamento, pode ser que esses clientes percebam que essas funcionalidades que a gente liberou para eles, agrega valor ao negócio deles. Mas não tem nenhum compromisso, nenhuma obrigação disso. Claro. Nós liberamos realmente tudo de graça para que eles suportem esse momento. Quer dizer, falando de uma outra forma, digamos que a sua solução tenha 100 módulos, 100 aplicativos ou 100 módulos. Se eu tenho 15 módulos contratados, eu posso experimentar todos os outros, implantar, usar. E esse do ponto que você falou é extremamente importante, porque existe regulamentação, existe lei que até hoje obriga a ver esse registro. E se a pessoa está em casa, como é que fica esse registro? Se a empresa pode usar o aplicativo do ponto da sua solução, está resolvido o problema. E depois ela pode permanecer usando ou não, mas é até possível que permaneça, né? É isso, a gente está disponibilizando e é desse jeitinho mesmo que você falou. Às vezes o cliente tem só 15 módulos, 10 módulos, e a gente está disponibilizando, né, essas soluções, esses aplicativos, para que ele ganhe produtividade ou para que ele não perca, né, produtividade, que é o que está acontecendo hoje. Agora, eu tenho uma opinião, né, para a gente ir encerrando a conversa. O tempo passa tão rápido que a gente mal percebe, né? Eu tenho a impressão que essa experiência, claro, está sendo muito traumática, muito difícil. A gente vai passar por ela. Como dizem os italianos, parece até muito bonito isso que as crianças estão colocando cartazes nas janelas, que é um país muito afetado, né? Andrà tutto bene, né? Quer dizer, vai ficar tudo bem no final, vai dar tudo certo. Então a gente vai passar por isso. Mas o que eu ia te dizer, eu acho que um subproduto, se é que você pode dizer positivo disso tudo, eu acho que as empresas estão quebrando o paradigma, ajudando a quebrar o paradigma do trabalho remoto e talvez até mude para sempre essa forma. As empresas talvez passem a adotar, claro que não na totalidade como está agora, mas vão ser muito mais flexíveis nessa modalidade. Você não acha? Com certeza. A gente vai sair, né, desse coronavírus, né, com muito aprendizado. Eu acho que um deles é esse, dos empresários, né, e de todos os profissionais se adaptarem mais a esse trato remoto. Eu acho que hoje as tecnologias estão assim muito avançadas para a gente fazer isso. Se no passado, antes, um bate-papo remoto desse aqui ia ser muito dolorido, que toda hora ia ficar falhando, hoje a gente consegue, né? Tem vários aplicativos geniais, né, que conseguem fazer isso com uma performance legal, sem contar a evolução toda da infraestrutura que o Brasil teve, né? Então, eu tenho visto que todas as reuniões que eu tenho feito durante o dia têm sido muito bem sucedidas e acho que os outros empresários e profissionais também estão passando por isso. E como elas estão sendo muito medidas, né, tá tendo uma interatividade muito legal e uma performance legal, eu acho que muitos empresários vão sair dessa crise pensando, sim, em estar mais integrado com o mundo digital. E também dando essa flexibilidade para suas equipes, ou seja, um dia ou outro, ou uma semana, sei lá, que um profissional não puder ir trabalhar na empresa, ele trabalhar em casa não vai fazer mal algum
a ninguém. Usa as ferramentas que a Shankia proporciona, o ponto remoto, o acesso ao sistema, o acesso amplo, porque sempre foi web. Não, fantástico. Um outro detalhe que eu queria te falar, Xandó, que a gente vai aprender com essa crise e que tem a ver com solidariedade, é que o nosso RH começou a se preocupar com os profissionais que moram sozinhos. E esse fato deles ficarem isolados e sozinhos dentro de casa o dia inteiro pode trazer depressão. Aí a gente está fazendo várias coisas para distrair esses profissionais e uma delas é o happy hour virtual. Ah, que legal. As pessoas se reúnem no final do dia, né, os colegas se reúnem, aí cada um na sua casa toma um suco ou toma uma cervejinha, quer dizer, toma o que quiser, né? Uma taça Mas de vinho? tem um momento pode ser um vinho, uma tacinha de vinho. É um momento deles interagirem com os amigos, né, para eles não ficarem se sentindo tão isolados e tão deprimidos. Então, eu acho que é mais um aprendizado que a gente vai tirar do coronavírus. Com certeza. Parabéns pela iniciativa, porque realmente é muito, muito ruim sentir essa solidão doméstica nesse momento. Grande iniciativa. Com certeza. E assim como essa ideia, eu tenho certeza que várias outras empresas e pessoas tiveram ideias bacanas também nessa ordem, né, de ajudar, trabalhar para o bem de todos e não só olhando para si. Eu acho que, só para a gente encerrar, a gente tem um momento muito desafiador, a gente não precisa aprofundar esse assunto, mas sabemos que muitos negociantes menores estão enfrentando problemas, a gente tem que apoiar, mas eu acho que cada um faz a sua parte, né? Cada um ajuda a não quebrar essa corrente, né, de se fazer a economia continuar a funcionar, e a solução da Shankia para os clientes de vocês acabou ajudando muito, vocês que liberou até o e-commerce, né? Então, quem de repente pode estar usando o e-commerce agora. Sim, porque quem tinha só a loja física, né, e foi obrigado a fechar, vai ficar totalmente sem faturamento. Aí a gente liberou o e-commerce para que eles consigam, pelo menos, continuar vendendo. E aí tem uma outra corrente, né, que está acontecendo. Muita gente pensa assim, cara, vamos dar prioridades para os comércios locais, né, ao invés de comprar dos gigantes mundiais, porque o gigante mundial tem mais fôlego. Então, vamos trabalhar as empresas próximas da gente aqui para que a gente consiga sustentar o máximo do comércio local. Então, isso é um outro ganho que a gente tem, né, junto com a solidariedade, que é você pensar no seu ecossistema. Ou seja, não adianta só eu me safar, não adianta só eu sair dessa ileso, os nossos clientes, o mercado como um todo, ele tem que também conseguir sobreviver a essa crise, porque senão nós todos vamos perder. Não, perfeito. Bom, tem um assunto que a gente não pode explorar muito, mas acho que vai ficar para uma próxima conversa, que seja breve, que eu acho, depois eu quero que a gente volte a falar sobre o aspecto, já que um dos diferenciais da solução da Shankia é a inteligência de negócio, qual vai ser o aprendizado de inteligência de negócio que a gente vai tirar desse momento? Vamos marcar outra conversa sobre isso? Vamos sim, vai ser um prazer bater um papo contigo sobre isso. Bom, a gente tem que ficar guardadinho em casa. Você, pelo que eu estou vendo, não vai faltar guitarra para tocar, né? Estamos vendo aí na sua parede, você deve ser músico. Eu não sabia que você tinha esse seu lado músico. Tem, Xandó. E aí eu vi um post, acho que foi no Face, que o cara falou assim, é momento de você tocar guitarra? Não, é momento de você aprender, porque você não sabe tocar nada. Tá bom, eu acho que eu estou nesse grupo, que eu enferrujei, faz muito tempo que eu não toco, eu já cheguei a ter banda, né, de rock no passado, mas no primeiro dia eu até consegui pegar uma dessas guitarras ali e ficar arranhando um pouquinho. Mas aí depois a gente voltou para um ritmo muito forte, mas é um período de adaptação, né, que todos devem estar passando. A gente está aprendendo a trabalhar home office e essa primeira semana eu fui parar de trabalhar 10h30, 11 horas da noite, o que não é muito recomendável, né? Ou seja, a gente tem que se cuidar também. Você tem uma ideia lá na Shankia, a nossa equipe, quando está na Shankia, eles têm massagista, tem o pessoal que entra na sala para fazer alongamento, eles têm a cadeira adequada, a mesa na altura adequada, e eu senti falta desses detalhes aqui em casa, cara. Mas vai voltar. Uma adaptação. Então, ó, vamos combinar. Você encerra o expediente 6, 7 horas da tarde e vai tocar essas guitarras aí. Combinado? Fechado. E não sai de casa. Fechado. Tá, tamo junto.
Esse foi mais um Papo Fácil, nessa geração remota, com Felipe Calisto, CEO da Sankhya. Felipe, muito obrigado a gente poder ter essa conversa, e a gente vai, já temos conversa nova marcada, pode ser? Pode ser, está combinado. Obrigado, até a próxima. Agradeço o convite. Muito obrigado, Xandó. Até mais. Até mais.